Professor José Romero, só para esquentar, será que essa ascendência paquistanesa era tão proeminente assim? O Obama ficou ali do lado da academia militar durante anos, sem que o serviço de segurança do Paquistão fizesse alguma coisa. Como é essa relação aí do ponto de vista da cooperação entre o Paquistão? Houve realmente uma coisa que... O que parece existir na relação entre Estados Unidos e Paquistão é muito mais uma relação de conveniência do que de confiança propriamente dita. Então, os Estados Unidos eles têm se apoiado no governo paquistanês na medida em que eles acreditam que determinados grupos dentro do Paquistão podem ser usados de uma perspectiva mais ampla para contornar grupos, ou para controlar, melhor dizendo, grupos mais radicais dentro do país. Mas isso não significa nem que todo o governo paquistanês seja necessariamente confiável, e manifestação disso, prova disso tem vindo nessas diversas manifestações de dirigentes não só americanos, mas europeus também, de querer saber qual é o envolvimento do governo paquistanês, ou seja, uma relação que se mantém próxima, mas com um grau de desconfiança ainda muito presente, mas para além do governo, mesmo a sociedade paquistanesa, onde grupos mais radicais tendem a ter um peso significativo na política local. Vale lembrar que ali o próprio Talibã mesmo é um grupo que fica na fronteira entre Afeganistão e Paquistão e que consegue se sustentar de maneira relativamente autônoma, porque justamente parece encontrar nessas sociedades, tanto no Afeganistão quanto no Paquistão, respaldo para suas agendas, às vezes mais radicais, percebidas aqui do Ocidente como muito radicais. Nessa distância entre a conveniência de se ter um grupo que se diz aliado no governo do Paquistão e a confiabilidade desses vários grupos sociais do Paquistão, que repousa toda a desconfiança do Ocidente. Hoje repousava o próprio esconderijo do Bin Laden, de uma certa forma. Possibilitava esse esconderijo. Agora, voltando àquele segundo aspecto da legalidade, quer dizer, num contexto de guerra, esse desfecho pode ser encarado como uma coisa natural, ou não existe esse contexto de guerra que justifique uma ação que tem esse tipo de desfecho ali no Paquistão? Tem guerra no Afeganistão e tem guerra no Iraque, mas no Afeganistão, no Paquistão, em tese, exato, e não há uma situação de guerra. E como colocou o professor Vidigal muito bem, existe, porque a guerra que supostamente daria legitimidade a esse tipo de ação, é uma guerra contra o terror que, na verdade, não tem uma caracterização muito própria, senão na própria política externa dos Estados Unidos. Mas o 11 de setembro, de certa maneira, não como se disse, quer dizer, não legitima, quer dizer, o 11 de setembro não foi a constatação de que havia uma situação de guerra irregular, sem um território pré-estabelecido, ou não legitima uma ação como essa? Ele é a afirmação de que existe um problema que tem uma dimensão que era desconhecida até então. Embora o 11 de setembro seja o ato maior, o próprio Osama Bin Laden já havia coordenado ataques ao World Trade Center na década de 90, só que com uma proporção bem menor, caminhões que explodiram ali no térreo. Há um porta-aviões americano. Isso, também fora dos Estados Unidos. Mas a questão que me parece crucial aqui, quando a gente discute, aí colocando um pouco daquilo que a Clarita dizia há pouco, que quando a gente olha da perspectiva do direito consolidado, e aí a gente tem que pensar também num processo, no final das contas. Então, por mais que a pessoa pareça e seja criminosa, abominável, as sociedades modernas, as sociedades contemporâneas, elas se construíram com base na ideia de que, independente do crime cometido,
a pessoa tem direito a um julgamento que seja justo e que ela seja apenada de acordo com isso. A grande questão que se coloca aí, partindo de uma perspectiva talvez radical americana, e a imprensa americana tem veiculado, né, posições de pessoas mais radicais, mais da direita norte-americana, que tentam mostrar que, olha, o mundo evoluiu a ponto de ter se tornado justo esse tipo de intervenção. Mas da perspectiva da evolução do próprio direito e da forma como as sociedades mais modernizadas hoje trabalham a noção de justiça, seria injustificável o assassinato puramente. Agora, vamos aí, voltando a essa questão de direito. Quer dizer, a gente tem, no caso nosso aqui no Brasil, a gente tem vamos dizer assim, uma cultura jurídica que se baseia no direito germânico romano, vamos dizer assim, né? E os Estados Unidos têm uma tradição, vamos dizer assim, anglo-saxã, do direito anglo-saxão, que vamos dizer assim, ele tem uma característica, desde a época do feudalismo, de você ter uma justiça popular. Quer dizer, uma coisa em que a tradição tem um peso enorme nas decisões. Quer dizer, até que ponto esse tipo de cultura não está por trás da forma como os Estados Unidos reagiram ao 11 de setembro e agora agiram no caso do Obama Bin Laden? Clarita, você que é especialista nisso. Eu acredito que as raízes dessa ação não são tão remotas. Na verdade, o direito internacional dos conflitos armados, ele é muito mais lacunoso e maleável do que talvez o desejável, né? É certo que ele é ancilado em dois tipos de convenções sobre meios e métodos de guerra, convenções sobre proteção de pessoas envolvidas na guerra. Mas é também uma série de princípios que amenizam e, digamos assim, dão uma interpretação toda própria, digamos assim, a depender das vontades, né? Se no direito interno vale aquela máxima, when there is a wish, there is a way, então no direito internacional e no direito internacional dos conflitos armados... Nossos telespectadores. Quando há uma vontade, há um caminho, quer dizer, o caminho é feito pela vontade, né? Ou seja, você pode instrumentalizar o direito, instrumentalizar a sua realidade, digamos, política de acordo com seus objetivos, né? É o que diz essa máxima, acontece no direito interno, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países, acontece também no direito internacional, infelizmente, e acontece no direito internacional dos conflitos armados. Há princípios do direito internacional dos conflitos armados que são pouco conhecidos. Um desses princípios é que uma ação a priori ilegítima, caso leve ao desfecho mais rápido da guerra, essa ação se torna legítima. Então, de certa forma, há como argumentar. Não, isso é Hiroshima e Nagasaki, né? Justamente, esse é o caso clássico. Né? Não estou falando que eu coaduno com esse tipo de opinião, mas se mesmo levado ao Tribunal Penal Internacional, se houver voz crítica para submeter os Estados Unidos a um julgamento por conta de um crime que pode ser considerado um crime de guerra, o alvejamento talvez ilegítimo de Osama Bin Laden, né, enfim, a vitimização dele, se houver isso, os Estados Unidos ainda podem argumentar nesse sentido que sim, havia um interesse, que sim, a morte de Osama Bin Laden, por ser um símbolo tão forte da jihad islâmica internacional, ajudaria o combate ao terrorismo. E não seria um argumento muito muito irrazoável. Nós sabemos que existe muito cinismo, né? O direito é muito ordenado pelo cinismo, pelos interesses. Mas não deixa de ter uma lógica. Não estou falando que eu coaduno com isso. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco, discutindo a morte de Bin Laden.